Olá! Na continuação da aula 10, nós vamos aprender um pouco sobre as características dos materiais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre coeficiente de Poisson. Então, os objetivos desta aula são relacionar o conteúdo apresentado com assuntos já abordados em outras aulas, apresentar o conceito de coeficiente de Poisson e aplicar os conceitos aprendidos na resolução de alguns exemplos práticos. Então, para esta aula, a gente vai precisar dos conceitos de tensões da aula 3, deformação da aula 8, lei de Hooke da aula 8, para que a gente possa definir o conceito de coeficiente de Poisson. Então, o que seria o coeficiente de Poisson? Imaginemos que nós temos uma barra e essa nossa barra está tracionada. Se a gente olhar um elemento infinitesimal dentro dessa minha barra, nós teremos a presença só da tensão σx, como a gente já viu em outras aulas, onde esse meu σx é dado pela minha força P dividido pela minha área, e o σy e o σz, eles são iguais a zero. Só que acontece uma coisa bem interessante. Quando eu traciono essa barra, além de ela aumentar de comprimento, o que acontece com essa barra? Ela diminui a área dela. Claro que de uma forma muito pequena, mas ela tem uma diminuição da nossa seção, ela contrai. Então, quando a gente traciona a barra, a seção vai contrair. Quando a gente comprime a barra, a seção vai expandir. Essa expansão ou contração, elas vão depender do que a gente chama de coeficiente de Poisson. Então, o nosso coeficiente de Poisson, que a gente chama ele como ni, essa letra grega, ele vai ser dado por menos a deformação específica lateral, o quanto que ele contraiu lateralmente, sobre a deformação específica axial, o quanto ele aumentou no meu comprimento. Ou seja, o meu ni ele pode ser menos o epsilon y sobre o epsilon x, ou menos o epsilon z sobre epsilon x. É sempre igual? Sempre. Quando o material é isotrópico, ele sempre vai o quê? Ele vai obedecer essa deformação, certo? E observem, o ni, por ser a deformação específica, não tem unidade. A deformação específica axial também não tem unidade. Então, uma dividida pela outra, o ni ele não tem unidade, ele é adimensional. Então, o que eu tinha? Antes eu sabia que meu epsilon x era igual a sigma x dividido pelo meu e. O meu epsilon y vai ser igual ao meu epsilon z e ele vai ser dado por menos o ni, o coeficiente de Poisson, sigma x dividido pelo e. Então, sempre que eu tiver uma tensão, numa das direções, eu vou ter a correspondente, proporcional ao meu ni, nas outras duas direções com sinal contrário. Então, se o epsilon é positivo aqui, o epsilon vai ser negativo no y no z. Se ele for negativo aqui no x, ele vai ser positivo aqui no y e no z. Vamos fazer um exemplo. Observa-se que uma barra de 500 milímetros de comprimento e 16 milímetros de diâmetro, feita de um material homogêneo e isotrópico, aumenta no comprimento em 300 micrômetros e diminui no diâmetro em 2,4 micrômetros quando submetida a uma força axial de 12 kN. Determine o modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do material. Micrômetro, gente, é 10 a menos 6. Milímetros é 10 a menos 3. Micrômetros é 10 a menos 6 metros. Para vocês verem como que isso daí é bem pequenininho. Então, fazendo esse exercício, a área da minha seção é π vezes r quadrado. Como o diâmetro dela é 16 milímetros, o raio é 8 milímetros. Calculando a área, eu tenho 201 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. O sigma x ele vai ser dado pela força dividido pela área. Então, a nossa força, 12 vezes 10 a terceira newtons, dividido pela área, 201 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Cheguei a uma tensão de 59,7 MPa.
Para calcular o meu epsilon x, o que eu faço? Eu faço quanto ele aumentou no comprimento dividido pelo comprimento total. Ele aumentou 300 micrômetros dividido por 500 milímetros. Então, é 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 3. Fazendo essa conta, eu vou chegar em 600 vezes 10 a menos 6. Lembre-se que o epsilon também é adimensional. O meu epsilon y ele vai ser igual ao delta y sobre d. Ele diminuiu o diâmetro de 2,4 micrômetros, então é menos 2,4 micrômetros pelo diâmetro total, que é 16 milímetros. Então, o epsilon y é menos 150 vezes 10 a menos 6. Logo, né, sigma x é igual ao meu módulo de elasticidade vezes o epsilon x. Então, meu módulo de elasticidade é o sigma x dividido pelo epsilon x, que vai ser o 59,7 dividido pelo 610 a menos 6. E isso vai dar 99,5 GPa. E o meu ni? Meu ni é menos o epsilon y sobre o epsilon x. O epsilon y é menos 50 10 a menos 6. O epsilon x é 600 vezes 10 a menos 6. E isso igual a 0,25. O meu ni é sempre um número menor que 1. Entenderam? Se não entenderam, voltem no exercício. Se não, agora é hora de exercitar. Peguem a lista de exercício e tentem fazer os exercícios relacionados a coeficiente de Poisson. Bons estudos!